Bom dia. E aí, tudo bom? Sétimo ano. A nossa aula de hoje é uma aula de revisão. É uma preparação para vocês que vão fazer a prova, né, do segundo bimestre. Então, preste atenção. A nossa aula foi preparada, né, entre as páginas 68 e 124, ok? Páginas 68 a 124. Que nós vamos tratar aqui de alguns assuntos, bem rapidamente, bem resumidamente, sobre os povos da África, né? A história da África, para a gente conhecer um pouquinho da história da África, reinos e impérios da África e os povos pré-colombianos, os maias, os astecas e os incas. E também um pouquinho sobre os indígenas no Brasil, né? Os indígenas no Brasil, a gente vai conhecer algumas características. Então eu gostaria que vocês observassem a importância desse estudo para a prova que vocês irão realizar no segundo bimestre, ok? Vamos começar? Preparados? Então vamos lá, na página 68, né, eu vou abrir aqui meu livro, da página 68, nós vamos comentar aqui para ajudar vocês, né, conhecer a história da África. Por que é importante conhecer a história da África? Porque tem tudo a ver com o país que nós vivemos, que é o Brasil. O Brasil recebeu muitas pessoas escravizadas, vindas de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, pessoas que vieram forçadas para trabalhar aqui, para atender os anseios e as necessidades e a ganância dos europeus, ok? Como é que eram essas sociedades antes da chegada dos europeus na África, né? Ao longo do tempo, os povos africanos desenvolveram uma grande diversidade de culturas e conhecimentos. Então, eles eram povos assim que tinham total liberdade para poder trabalhar sua cultura e também ampliar o conhecimento entre os próprios africanos, né? Uma troca cultural, também uma troca comercial, né? Então, eles viviam como uma sociedade independente, não tinham o poder, né, do europeu sobre a vida deles, né? Coisa que veio acontecendo com várias sociedades. Bem, falando da diversidade do continente africano, não tinha essa configuração que tem hoje. Então, antigamente, tinha as aldeias, né, os povos com as suas independências. A África é o terceiro maior continente do planeta em extensão territorial, com aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a cerca de 4 vezes o tamanho do Brasil, para vocês observarem como o continente é grande. Tem uma grande diversidade de povos, de diferentes etnias, culturas, línguas, religiosidade por todo o seu território. Okay? Nesse continente, desde a antiguidade, rios como o Nilo, o Congo e o Níger foram importantes para o desenvolvimento da agricultura, para a formação de cidades e reinos, e também para a circulação de pessoas e de mercadorias. Também, muito próximo, está o deserto do Saara, ao norte do continente. Era habitado por diversas sociedades nômades, seminômades e sedentárias, né, que dedicavam à atividade agrícola, pastoriz e de comércio. Okay? Pelo Saara passaram diversas caravanas que faziam comércio com povos diferentes. Como é que era a sua forma de organização social e política, né? Em diversas sociedades africanas, como os Zulus, o membro mais experiente da aldeia era considerado chefe, pois possuía conhecimentos e condições de manter a justiça e o bem-estar da comunidade. Então a África não é essa África que nós conhecemos hoje, com toda a modernidade, né? toda a posição política, né? Que nós podemos estudar já em aulas anteriores. Tinha o comércio, né, um comércio muito bom com outros povos, e a escravidão da África ela veio antes do século XV. Né? As tribos já disputavam jogos e aquelas tribos que perdiam viravam escravas uma da outra. Foi nessa que o europeu entrou e começou a praticar a dominação sobre esses povos, né? E aí nós vemos hoje, nós temos uma escravidão moderna, que não é forçada, né? Mas a pessoa que não trabalha, não come, não tem dignidade. Então, quer dizer,
a gente acaba vendo que a escravidão ela continua de uma forma diferente. Bem, religiosidade, né? Em alguns aspectos, a África ela tinha diversas religiões, diversas adorações a vários deuses. Então podemos dizer que parte da África ela era politeísta, ela adorava vários deuses. Mas uma parte da África, o islamismo conseguiu se impor, né? Através do Islã, né? Que é uma religião monoteísta, foi criada e difundida pelo profeta Maomé. Daqueles que adoram Alá, né? Que é o Deus do Islã, foram através de ensinamentos, através do Alcorão, que eles começaram a conhecer o islamismo. Ok? Então, a África não foi somente uma região de religião politeísta. Teve momentos, né, e teve povos que trabalharam também a questão do monoteísmo. Ok? Beleza? Bem, os reinos da África, né, e os impérios eram também imensos. Né? A Sociedade do Sahel, né, o reino de Gana e o Império de Mali. Né? Eles desenvolveram-se na região do Sahel, entre o deserto do Saara e a África subsaariana. Né? O reino de Gana foi um dos reinos muito prósperos naquela região, né? Localizado ao sul do deserto do Saara, formado pela junção de várias comunidades da etnia Sinonquê. E aí tem o reino de Mali também, muito importante, formado no século XIII, com a incorporação de grande parte do reino de Gana, pelo líder Mandinga Sudiata. A cultura de Mali, desde a sua fundação, já estava integrada às tradições islâmicas. Por isso foram construídas diversas mesquitas na região. Tá? E aí outros reinos, né? Os reinos iorubás, né? que há milhares de anos, né? Povos da etnia iorubá, ocuparam a região onde onde hoje ficam os países como Nigéria, Togo e Benin. Os povos bantus, também o termo bantu refere-se a cerca de 400 grupos étnicos africanos que se comunicavam por meio de línguas de origem comum. E o reino do Congo, também um reino importante, né, que foi fundado entre os séculos 13 e 14. Esse reino ocupava o território onde atualmente localizam parte de Angola, do Congo e da República Democrática do Congo. Ok? Bem, isso vocês devem ficar atentos sobre a cultura da África, mas também, para finalizar, eu queria falar dos griots. Os griots são pessoas, né, são homens que contam a história da África de forma oral. Né? Então, a história de forma oral é uma história de tradição que vai passando de geração para geração. Eles contam a cultura, as artes, né? Através desses cânticos, eles vão mantendo a cultura viva do povo africano. Ok? Bem, da página 96 para frente, vocês vão poder estudar sobre a América antes da chegada dos europeus. Tá? Que América era essa? Então, essa América, que foi descoberta por Cristóvão Colombo no dia 12 de outubro de 1492, essa América era conhecida também como América pré-colombiana. Por quê? Porque alguns povos já estavam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Quem são esses povos? São os maias, os astecas e os incas. Né? Vamos ver aqui rapidamente um pouquinho das características desses povos. Os maias, né, entre os séculos 13 e o século 10, foi uma importante sociedade desenvolvida na Mesoamérica. Né? A sociedade maia se estabeleceu na região onde situam-se países como Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México. Okay? Os maias eram politeístas, né? Adoravam vários deuses, e eles associavam esses deuses aos fenômenos da natureza, como o dia e a noite, o sol e a lua e a fertilidade, entre outras questões. Eles tinham uma estrutura complexa, viviam da agricultura, né? Plantavam, colhiam, né? E assim sobreviviam. Né? Houve um momento de declínio, né, dos maias, mas depois desse declínio
né, eu quero apresentar para vocês os astecas, que foram povos que habitavam na região onde atualmente está localizado o México, tá? Desde o início do século XIV. Aí eles fundaram uma capital, né, bem próximo ao lago Texcoco, né? E aí, como é que era essa sociedade? Era conhecida por sua tradição guerreira, tá? Eles deram início à conquista de outros povos, os quais eram obrigados a pagar tributos e fornecer trabalhadores. Então, os astecas cresceram através de conquista de território e de escravizar pessoas também, né? Como é que era a vida cotidiana dos astecas? Eles desenvolveram grandes cidades, né? Como Tecnoclã, que foi uma capital, né, do estado asteca. Essa cidade chegou a abrigar uma população de aproximadamente 300 mil pessoas e também foi um grande centro econômico do estado, reunindo mercados, viajantes, pequenos e grandes comerciantes, diversos prestadores de serviços e etc. Eles tinham um templo, né, religioso, também eles eram adoradores, né, de fenômenos da natureza, tinham vários deuses, né? Podemos dizer que eles eram politeístas, ok? E para finalizar, os incas, né? Os incas também foram povos importantes, também chamados de pré-colombianos. Eles chegaram ao território da Cordilheira dos Andes, no Vale do Cusco, por volta do século XIII. Aí criaram, né, formaram as aldeias, organizaram clãs, né? E como é que era a formação desse império, né? Por volta do século XV, os incas expandiram seu domínio por toda a região do Cusco, né? Por meio de guerras e aliança com outros povos, tá? Então nós podemos dizer que os povos pré-colombianos são os incas, os astecas e os maias, né? Povos de tradição da América Central, parte da América do Sul, né? Mas quem foram assim os nativos que estavam na América do Sul, parte do Brasil, né? Os indígenas, chamados de índios, né? Índios brasileiros. Era uma diversidade de povos, né? Estima-se que antes do desembarque dos europeus no território, onde é o Brasil, havia cerca de 2 milhões e 4 milhões de indígenas vivendo na região, tá? Eles tinham várias comunidades, mas um dos povos mais assim, interessantes, bem estudados até hoje, foram os tupi-guaranis. Os primeiros povos indígenas que habitavam no atual território brasileiro a entrarem em contato com os europeus foram os tupis, no século XVI. Originários da região amazônica, os tupis-guaranis, na realidade, formavam um conjunto diversificado de grupos indígenas que falavam um idioma originário do tronco linguístico tupi. Okay? Eles tinham um líder guerreiro, que era um cacique, né, que era conhecido pela sua coragem, pela sua inteligência e pela sua liderança. E um líder espiritual, que era o pajé, que ajudava, que orientava as pessoas, era um curandeiro, tinha o conhecimento das ervas, das plantas, tinha essa importância no meio da tribo. Como é que era a divisão de trabalho, no caso dos indígenas brasileiros? Era entre homens e mulheres. Então as mulheres plantavam, cuidavam da casa, colhiam, os homens saíam para pescar, trabalhavam fazendo serviço pesado, como faziam as casas, né, as ocas, faziam as canoas, pescavam, e assim eles cuidavam da família, ok? Então, eu gostaria que vocês pudessem estudar, principalmente fizessem um questionário, se preparassem para que vocês pudessem fazer uma boa prova, ok? Brevemente nós vamos estar juntos. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Valeu? Um abração.